Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café, então, um ponto para a gente conversar, para refletir sobre alguns assuntos. E hoje eu tenho o prazer de estar com a Clotilde Saporito, que é uma terapeuta com especialização em barra de acesso, aparelho radiofônico, Reiki, facilift. Bom, eu não vou falar, porque eu acho que o mais importante do nosso papo hoje é conversar sobre a experiência dela em algumas coisas que hoje as pessoas começam a perguntar bastante. A influência do nosso corpo, das nossas glândulas nas emoções. Então, como de costume, na nossa hora do café, eu sempre passo a bola para a nossa convidada e ela diz para a gente quem é, conta a sua história. Nós vamos bater aquele papo informal que você está acostumado. Compartilhe, faça perguntas e, principalmente, se inscreva e participe das nossas Horas do Café. Clotilde, a palavra é sua. Quem é você, Clotilde? Eu sou uma curiosa, estudiosa curiosa, que quero saber como é que o mundo funciona, como é que o nosso corpo funciona, e a curiosidade esteve presente na minha vida inteira, né? Desde pequenininha ali na escola, nas aulas de ciências, embora a minha formação não seja na área biológica, científica por enquanto, mas eu sempre fui uma curiosa na entender o corpo humano, entender como é que as coisas funcionam, e sempre gostei muito de tecnologia. Então, depois de muitos anos, agora trabalhando como terapeuta, eu consigo aplicar tudo que eu gosto, estudar, é, procurar como é que as coisas funcionam e trazer bem-estar para as pessoas. Então, eu sou essa pessoa curiosa e estudiosa. Maravilha. Bom, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer, que relação tem as nossas glândulas com as emoções, principalmente com a parte do nosso corpo? A gente sabe que existe alguma coisa, mas ouvindo de um terapeuta é sempre muito importante, porque uma parte das pessoas não dão atenção a esse processo. Tá? Então, eu queria que você comentasse qual é a importância disso e de a gente estar prestando atenção. É, é aquele papo gostoso que a gente vai, como se estivéssemos tomando um café. Eu não sei quanto a você aí, mas agora eu estava vendo a temperatura aqui. Eu dispensei o café e vou tomar água, porque está 39 graus. Então, Tchim, tchim, então, tem água para lá. aguinha. E aí, quais são as. Me fala um pouquinho sobre essa relação. É muito interessante porque o que a gente sabe acontece alguma coisa no externo, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente imediatamente sente uma emoção. Sente tristeza, sente medo. Medo é uma coisa que está na moda, né? Sente medo, crise de pânico, raiva, essas emoções. Só que a gente não sabe de onde elas vêm. Na verdade, a gente. Você ouviu isso? Os fogos? Tô tocando fogos aqui. Não, não, não tem problema. Não, Pode é? continuar. Os fogos. Até eu assustei. Ó, meu corpo reagiu a esse som. Exatamente. Não, e é engraçado o seguinte: o Zoom tem uma vantagem. Ele filtra bastante os. Porque deu um barulho bem forte aqui. É, Vou falar sobre o que eu senti agora. Senti surpresa. Deu um barulhão bem forte aqui agora, nesse momento. Meu corpo sentiu o quê? Medo. Meu Deus, tá explodindo alguma coisa. Aí, o que que a gente faz, né? A gente sem saber o que tá acontecendo. Eu culpo o acontecimento. Eu tô me sentindo assim, com medo, levei um susto, culpa do barulho forte. Tá, mas como é que esse mecanismo funciona no nosso corpo, né? Tem uma coisa, todo mundo tem, todos nós temos alguns pontos que são como se fossem antenas parabólicas espalhadas no nosso corpo. O nome disso é chakra, mas eu não vou me aprofundar no que é o chakra. São pontos que o seu corpo percebe alteração de eletromagnética, porque a gente está cercado por campo eletromagnético. O que que é campo eletromagnético? Eu vou dar um exemplo mais forte disso. Quando você liga o micro-ondas,
a comida esquenta por conta de um campo eletromagnético, né? Faz agitar as moléculas. Em menor proporção, aqui, nesse momento agora, eu tenho um campo eletromagnético que está ao nosso redor. Muito bem. O nosso corpo percebe essas alterações eletromagnéticas e manda uma mensagem para a nossa glândula, para a glândula específica. Por exemplo, eu agora, 2 minutos atrás, eu senti susto. E o que aconteceu? Adrenalina. Que susto, né? E aí, que parte que glândula que percebe isso? As adrenais. Sabe quando você sente susto e você sente como se fosse uma pontada no estômago ou um aperto no peito? Isso é a sensação de um campo eletromagnético. E esse chakra, que é essa antena parabólica, ela percebe essa alteração, manda uma mensagem para a glândula correspondente, no caso aqui foi as adrenais, então ela promove uma liberação ali de adrenalina, que é, né, você correr ou avançar, ou correr e fugir e atacar, e aí você sente a emoção correspondente. Então, nosso corpo, o tempo todo, a gente não percebe, mas o tempo todo está acontecendo alteração eletromagnética, o seu corpo o tempo todo percebe essas micro-alterações, só que a gente está preocupado com o pensamento, a gente está atento com o que tem que fazer, e a gente não percebe que o nosso corpo está percebendo. Então, esses pontos que todos nós temos, que a gente chama de chakras, que são essas antenas parabólicas que percebem essas alterações invisíveis, elas percebem, mandam uma informação para a glândula e a glândula manda a emoção e a química correspondente para você sentir aquela emoção. Então, é legal a gente saber que tem um mecanismo muitíssimo inteligente que comanda o nosso corpo e a gente não se dá conta disso. Poxa, legal isso. Olha só, gente, o que você está falando para mim faz com que faz sentido em algumas coisas da PNL que a gente usa. Então, por exemplo, se eu quero estimular as pessoas a ter algumas reações diferentes, eu falo mais alto, eu grito, ou eu falo bem baixinho, bem devagar. E aí eu percebo no grupo de pessoas, principalmente os alunos, ou então a quem eu estou fazendo atendimento também, que a pessoa se assusta ou ela se acalma, dependendo da maneira como dá. E isso é natural nosso. E é engraçado que quando você pensa em fazer isso, antes de você pensa, você já, aqui eu tenho que fazer de uma forma mais enérgica. Você faz com uma intenção. A intenção é a informação eletromagnética que a gente percebe. Às vezes, você está falando bem mansinho, mas a sua intenção está de outra maneira. Você pode estar falando, a intenção é essa informação eletromagnética que é invisível, e às vezes a gente percebe, sabe, a pessoa está falando com você, ela está até falando mansinho, mas você percebe que tem alguma coisa que não está batendo. Não está equilibrado o Não processo. está equilibrado. Assim, e eu acho que essa pessoa está me tentando me enganar. Ou eu acho que ela está falando uma mentira. Às vezes, é claro que tem todo assim um visual, aquelas microexpressões que você percebe, ou para onde que a pessoa olha. Dentro de PNL tem um pouco isso, você consegue perceber. Mas tem uma intenção que é essa carga eletromagnética que a gente emana, porque nós somos seres que a gente recebe, a gente emana essas cargas eletromagnéticas, e isso o nosso corpo percebe. Todo mundo percebe, quando a gente está aqui. Se alguém vem, se aproxima de mim, você pode não estar vendo, mas você sente que tem alguém atrás de você. Essa percepção é isso que a gente percebe e é isso que manda a informação para a glândula. Então, quando você precisa falar de um jeito para provocar uma intenção, uma emoção na pessoa, você faz isso com intenção. E é a intenção que a pessoa percebe. Não, e deixa eu fazer uma pergunta para você, que agora caiu uma ficha aqui. De vez em quando você tem vontade de brigar com a pessoa, falar um monte para ela, mas você não fala alto, você segura e fala mansinho, como se nada tivesse acontecido. Vou dar o meu exemplo. No meu caso, em seguida me dá uma dor de cabeça daquelas. Eu tenho vontade de esmurrar a parede de tanta dor.
Porque a minha vontade era chegar e falar um monte de coisas, brigar e botar para fora aquela a raiva que você está sentindo ou alguma coisa que você julga injusta, qualquer coisa. Mas a gente segura e fala: olha, quem sabe se você não fizesse dessa outra forma, não seria melhor. Na verdade, se eu burro, tinha que fazer assim, né? Aí eu, eu percebi isso, tá? E algumas pessoas às vezes falam isso para mim com tranquilidade. Eu fico nervoso, eu começo a ficar muito nervoso e tal. O ideal seria a gente poder, o tempo todo, esbravejar como quisesse, mas aí vai acontecer brigas o tempo todo. Existe alguma maneira que a gente pode pensar nisso, ter consciência desse processo e, em seguida, fazer alguma coisa para minimizar aquele, no meu caso, o efeito negativo é uma dor de cabeça por alguns instantes, não fica o tempo todo, mas me dá uma dor de cabeça grande. É possível? Sim, é possível, mas tem uma coisa que está em muitas religiões e é uma coisa que eu acho interessante, né? A gente não vai abordar religião aqui, mas assim, vigiai e orai. Uhum. Isso é uma coisa, uma prática 24 horas por dia. Mas e é por isso também que tem tanta doença psicossomática, porque a gente vai guardando as emoções e vai engolindo com farinha aquilo que você está sentindo. Eu vou dizer, tudo que eu vou trazer aqui, que a gente vai bater papo e tal, são coisas que eu pratico no meu dia a dia. Eu tenho essa tendência também a, quando eu vejo que a coisa sai do controle, eu, claro, não vou. Eu já explodi? Já explodi. Comum. A gente, em algum momento da vida, já explode e a raiva sai descontroladamente. Mas, ao invés de engolir, eu estou experimentando fazer o seguinte: olha, pessoa, fulano de tal, eu estou com raiva dessa situação, porque eu estou percebendo, eu estou pensando que pode estar acontecendo alguma coisa contrário do que eu preciso aqui. Minha necessidade é essa. É possível a gente atender a minha necessidade e a sua necessidade? Mas é claro, depois de muita terapia, depois de muito me perceber, e o mais importante, que eu acho que talvez seja o grande desafio, é que emoção que eu estou sentindo? Essa emoção é minha? Porque como a gente percebe campo eletromagnético, às vezes vem alguém com raiva de alguma coisa que você não tem ideia do que é, e você, sem saber, percebe essa emoção que a pessoa está sentindo, porque é uma alteração eletromagnética. E você começa a sentir a mesma raiva que ela, você pareia as emoções. Em PNL a gente chama, tem um nome isso, não tem? Que você entra em, eu esqueci o nome disso. Em PNL a gente tem um nome para isso, que é você tá junto, você tá. Empatia? Empatia. É uma empatia. Só que aí você entra em ressonância com essa emoção Uhum. e você não sabe ao certo se é seu ou se é da pessoa, sabe? E aí você apenas reage àquela situação. Então, primeira coisa, que emoção que eu tô sentindo? Às vezes a gente fala. Acontece alguma coisa, a gente fala sobre o que a gente está achando daquela coisa que está acontecendo, mas não da emoção que a gente está sentindo. Emoção é simples, são cinco principais: é alegria, tristeza, raiva, medo e. é, Tristeza. Meu Deus. Tristeza. Não, eu esqueci o nome agora. Que inclusive tem o filme Divertidamente que tem as cinco. A personagem é nojinho, mas não é repulsa. Repulsa. Então, repulsa, medo, raiva, tristeza e alegria. Essas cinco são as principais. E é claro, quando você junta uma com outra, dá uma combinação de outras, né, derivações. Mas essas cinco principais, que a gente não está acostumado a nomear. A gente sente raiva, só que a gente fala que a gente fica com raiva do outro, mas a gente não fala, a gente só fala a situação e fala um julgamento, mas não fala a emoção que sente. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para você. A raiva, que glândula está mais associada à raiva? É, mais as adrenais,
porque tem a parte da adrenalina, né? De Uhum. atacar, de correr. É. Então, é claro que tem algumas emoções, na raiva, por exemplo, tem um pouco da hipófise, porque aliás, tem uma coisa muito interessante. Vamos lá. Esse filme, Divertidamente, é muito interessante. Tem a tal da central de controle. Que a Uhum. central de controle fica dando os comandos, aparecem as imagens de lembrança que a garotinha tem e tudo mais. E a central de controle fica no nosso cérebro, numa glândula chama hipófise e hipotálamo. Ali é a central de controle. Então, por exemplo, eles recebem uma informação, essa glândula recebe uma informação e manda a emoção correspondente para a glândula correspondente. Então, por exemplo, raiva. A hipófise percebe aquilo, hipotálamo também e tal, e aí ele manda glândulas adrenais produzir a adrenalina, né? A química correspondente para você sentir aquela emoção. Então, se puder indicar um filme, assista divertidamente, porque acontece exatamente o que está ali. E essas 5 emoções, como a gente não fala delas, né? Por exemplo, tristeza, a tristeza só chora, por exemplo, né? Uhum. Mas é uma emoção importante, porque chorar alivia. Sim, Chorar, claro, chorar é o último grau ali, mas às vezes traz alívio e depois a tristeza pode se tornar discernimento. sim. Então, assim, tô triste, mas peraí, no filme aparece um pouco isso, né? Então, a gente tem que nomear as emoções e não culpar as pessoas pelo que a gente está sentindo. Primeiro, nomeia. Então, uma forma boa de controlar, por exemplo, a raiva, né? É concordar, ok, estou com raiva, mas essa raiva é minha? Será que eu não estou recebendo influência da pessoa? Será que eu posso comunicar para a pessoa que eu estou com raiva e de repente conversar com ela daqui 5 minutos, tomar uma água? Porque a raiva uma emoção ali muito primitiva, né? Às vezes tira a tua razão das coisas. Então, você tá com raiva, você vai atacar ou correr. Então, pera, se eu me acalmar por 5 minutos, será que eu vou poder conversar com essa pessoa com mais discernimento? E é, Então, e é interessante que dentro da PNL a gente tem diversos exercícios, e uma frase que você está me dizendo é muito importante. A emoção, a gente não tem como a gente falar, não vou sentir emoção. Você sente a emoção, ela é natural. Agora, sofrer e ficar levando essa emoção por muito tempo, né? É a famosa, a dor é opcional, o sofrimento, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Você ficar levando isso durante muito tempo é opcional, você opta por isso. Mas a raiva, ela faz parte. O medo faz parte, porque são processos de defesa que nós temos. É isso mesmo, né? sim, sim, é porque é isso que a gente faz, a gente ficar vivo. Só que assim, antigamente, lá no tempo das cavernas, a gente precisaria atacar ou correr. Hoje não precisa, você não vai ser comido por uma onça na esquina. Então, a gente está evoluindo e o nosso cérebro também está evoluindo, só que tem uma coisa importante que essa parte do sistema do cérebro racional, ela é nova, ela não tem muitos milhões de anos. É uma parte nova do cérebro, por conta da nossa evolução. Então, a primeira coisa que o teu cérebro percebe e aciona são essas emoções primitivas, que é instantâneo. O teu corpo percebe e você responde instantaneamente. Mas essa parte que é racional, ela leva 30 segundos mais ou menos para entrar em ação. Então, assim, emoção não resolve nada. Você sente, ok, espera ela, que ela é como se fosse um tsunami, assim, ó, uá. Então respira 30 segundos, toma uma água, e aí você racionalmente pensa sobre aquilo e fala o que tem que falar, resolve o que tem que resolver. Essa acho que é a maior dificuldade nos tempos de hoje. A gente está muito reativo e muito na defesa. A gente está até falando sobre isso, né? Muito na defensiva o tempo todo. Só que a gente não está mais no tempo das cavernas. A E gente é não precisa estar assim mais. não, interessante que acho que a sua experiência como terapeuta está batendo exatamente com a minha experiência. Você na área de terapia e eu na área
das pessoas dentro das profissões, dos profissionais, que a minha área é a conversar com profissionais. E que influência isso tem no dia a dia, na tomada de decisão na sua vida. Eu estou com medo. Assuma que você está com medo, né? Eu conversei. Medo é o pior. Medo não toma decisão. Exatamente. O medo não assume. Alegria não toma decisão porque vai decidir as coisas na euforia. Uhum. Você precisa fazer uma reunião com todo mundo, fazer todo mundo conversar racionalmente. É. Mas o medo, eu acho que nos piores para tomar decisão, porque você vai ficar paralisado. Ele não deixa você agir. E as religiões antigas, as religiões sérias antigas, toda coisa fala do medo dizendo não tenha medo. A gente vai ter, mas a gente pode trabalhar com ele e falar, olha, o medo existe, tá? É inevitável, né? Porque vai acontecer. Só que hoje em dia você tem mil maneiras de estar pensando e falando, não, peraí, né? Tem até aquela brincadeira, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? O medo pode ser prudência. Porque, Exatamente. então, assim, o medo, senta aqui. Ó, vamos conversar. Pega na mão do medo. Vamos junto. Eu sei que você tá com medo, mas eu também. Então vamos junto. Porque o medo é bom para você não fazer loucura, né? Ele é um sentimento que te mantém vivo. Senão você vai achar que você é o Homem-Aranha, você vai cair, vai se jogar do prédio, né? Essas coisas assim. Então o medo é importante para te manter vivo. Mas dá a mão para ele e explica: olha, meu amor, você não vai tomar decisão, mas eu preciso de você para você me orientar para eu ser prudente. Sim, Mas é claro, isso é tudo muito racional que eu estou falando aqui, mas de vez em quando é legal experimentar essa experiência de você falar com você mesmo. Por isso que é bom é nomear a emoção, porque você pode conversar com a emoção como se fosse uma criança pequena. sim. Olha, vamos lá. Por isso que eu indico, nossa, esse filme Divertidamente é muito interessante, porque é uma animação infantil, mas tem coisas preciosas que acontecem no nosso Não, e corpo, acontecem na nossa eu mente. indico para os meus alunos, indico para todo mundo para assistir. Às vezes eu comento algumas partes do. Isso eu não sei se você sabe, está sendo gravado o O Divertidamente dois. parte 2, que é a menina tá adolescente, que é uma fase também que quase todo mundo teve essa fase, né? E aí que vai juntar as cinco, elas vão se combinar e vão dar outras. Exatamente. Então, eu tô na expectativa muito desse novo desenho, né, dessa nova animação, porque está sendo, inclusive, tem toda uma orientação de neurocientistas, não é uma coisa Sim, sim. que eu criei do nada, né? Não é aleatório. Não é aleatório. Agora, fazendo uma pergunta, se pudesse classificar para cada glândula um tipo de emoção específica, ou uma emoção que você fala, a glândula tal, a emoção mais forte é tal. Você já falou nós falamos da raiva, que é na glândula, nas adenais, né? Adernais. Adrenais, glândulas adrenais, suprarrenais também. Quais são, que outras você podia falar? Olha, preste atenção na glândula tal que ela está mostrando para você tal tipo de emoção. Ah, eu vou falar, então, essas associações. É claro que tudo acontece mais ou menos ao mesmo tempo e de forma mais em conjunto, assim, né? Não tem uma coisa, essa é para isso, não tem exatamente uma. Mas dá para fazer um paralelo até para falar dos chakras, por exemplo. É, é claro que tem várias linhas, terapêuticas que falam, mas elas vão falar da mesma coisa com palavras diferentes, tá? Dentro da minha experiência. Por exemplo, a gente tem a hipófise e o hipotálamo, né? Aqui fica bem no meio do cérebro. Ela é a central de controle e tem um chakra correspondente, né? Esse ponto eletromagnético que percebe a parte eletromagnética, que é o chakra coronário, que está relacionado à sua conexão espiritual, é a central de controle do corpo. Nessa glândula, ela controla todo o equilíbrio do seu corpo inteiro. Então, por exemplo, quando você está com diferença de temperatura,
a glândula, a hipófise e o hipotálamo, eles controlam a tua temperatura, controla a tua percepção de frio, de calor, controla a tua circulação, o teu batimento cardíaco. É a central de controle, que percebe tudo. E o chakra correspondente tem essa ligação com o mundo espiritual, mas assim, se eu ouvir uma música que faz bem para minha alma, eu estou contribuindo para essa glândula funcionar bem, por exemplo, sabe? Então, eu vou falar um pouquinho de cada glândula e o chakra correspondente, e uma coisa boa que você pode fazer no teu dia a dia aí, que pode ajudar a equilibrar. Aí a gente tem uma glândula aqui, que é a pineal, que é uma glândula bem interessante, porque a pineal é a sua percepção intuitiva, né? É parte da sua mente ali, mas é bastante da intuição. E a pineal controla o sono, principalmente. É a pineal que você percebe, que o teu corpo percebe que está chegando de noite, e aí ele vai produzir melatonina para você dormir. Então, essa glândula é bem importante. É claro que a central de controle, que é a hipófise e hipotálamo, ela manda uma informação para a pineal, e a pineal manda informação para a química do corpo, que olha, tá na hora de dormir, você vai ter que ficar com sono, né? E o que que é bom para isso? Chega à noite, você diminui as luzes da casa. Isso é uma coisa bem importante. Como a gente está cada vez mais fazendo coisas à noite, né? A gente chega em casa, acende todas as luzes, vamos fazer. Às vezes a gente tem que trabalhar à noite, né? Eventualmente. Então, as luzes atrapalham essa glândula funcionar. E aí, quando a glândula não está ativada, ela não vai mandar informação para o seu corpo que se você precisa dormir. Então, é sempre bom diminuir as luzes, evitar luz azul dentro de casa, sabe essa luz branca, quase que azulada? Ela não ativa essa glândula e o seu corpo entende que está de dia. E Uhum. aí ele tem, para te deixar com mais dificuldade para dormir. Então, essa é a pineal, né? Aí a gente tem uma glândula tireoide, que tem o chakra correspondente, está ligado à comunicação, né? E a tireoide controla o metabolismo do corpo, entre outras coisas, né? Então, se você está com o metabolismo do corpo muito lento, a tireoide está trabalhando. Agora eu não lembro de cabeça, mas ou a tireoide trabalha muito ou ela não trabalha. E aí ela pode provocar duas coisas: ou o teu metabolismo fica muito acelerado, ou ele fica muito lento, né? E aí, essa parte da emoção o poder da comunicação, essa coisa da gente ter o intuito de falar as coisas. Quando a gente começa a engolir, isso é uma coisa que eu percebo em consultório, quando eu atendo. Toda vez que eu atendo alguém com um problema na tireoide, essa criança foi proibida de expor emoção. Isso é uma coisa que é bem comum. Então, por exemplo, a criança que teve que engolir o choro, a criança que teve que. Ela não pôde brincar, ela não pôde se expressar. A pessoa sempre tem, a maioria das pessoas, ela sempre vem com uma queixa falando da infância e a gente vai ver a pessoa tá com algum problema na tireoide. Isso é uma coisa interessante. Aquela história de engole o choro, moleque. É terrível Isso. isso, né? Engole o Quando choro. a gente engole coisas e que desce quadrado, tem duas partes do corpo ali, duas glândulas que elas vão sofrer, dois órgãos especialmente, né? A tireoide e o estômago, né? Tipo, engolir o choro, engolir alguma coisa que você ouviu e não gostou. É, o corpo sempre vai sentir. Então, tireoide é essa coisa do poder da expressão, da comunicação. Aí a gente tem a glândula timo, que fica na região do peito, que é o chakra cardíaco. Aqui é a emoção, quando a gente tá com aquela coisa assim, eu tô com o coração partido, dá aquela dor no peito, aquela angústia, é aqui que pega o timo. O timo é interessante porque é uma glândula que ela está muito ativa quando a gente é criança, porque é a glândula do crescimento. E à Uhum. medida que a gente aí passa aí pela puberdade e tudo mais, é uma glândula que vai parando de funcionar. Ela funciona, mas devagarinho. E se a gente está passando por um momento de vida com muita tristeza, pessoas que estão em depressão e tudo mais, essa glândula fica quase que parada. Só que ela não pode parar, porque ela é responsável pela parte imunológica do corpo.
Então, quando a pessoa está muito resfriado, ah, a pessoa está com imunidade baixa, é, a gente pode associar que assim, ela tá de alguma forma está com o coração partido. Ou profissionalmente, ou no relacionamento, né? Olha só que legal, gente. É alguma coisa que a gente, no nosso dia a dia, a gente não pensa, né? Puxa Uhum. vida, o que a gente sente é o seguinte: quando a gente está com problema, nossa imunidade fica mais baixa, né? Quando a gente está com problema, a gente sabe. Mas olha só que interessante, Tristeza, tristeza está aqui. ligada a uma glândula que está funcionando pouco, né? Ou às vezes funcionando demais, né? Então depende da situação lá. Mas o que acontece é o seguinte: você está com a imunidade baixa. Pessoas que têm comumente, né, estão sempre resfriadas, doentes e tal, já tem aí a dica para vocês começarem a olhar com calma isso aí. Continua, meu amigo. E você sabe que tem um jeito de estimular essa glândula de uma forma mecânica, né? Uhum. Aliás, é uma glândula que a gente estimula de forma mecânica. Sabe aquele personagem Tarzan? O Sim, que que ele faz antes de se pendurar no cipó? ele grita, Ele grita e faz assim, né? bate no peito. Tá ativando o timo. Então, acordar de manhã e falar assim, ai, Ó, uma frase boa. Eu me amo, esse dia vai ser bom. Bater no peito, assim, bater no peito, né? Essa batidinha no peito, ela estimula essa glândula. Então, se você tá com a imunidade baixa, experimenta todo dia de manhã acordar e batidinhas de leve, assim, sabe? Não Eu precisa, sempre falo para meus. não precisa ser como o Tarzan. É, não precisa sair pendurado no cipó. Pode ser mais sutil. Mas, E é legal porque aí faz o corpo acordar também, né? Aí descendo a gente tem as glândulas adrenais, que é perto ali da parte da região da digestão, né? Tem as glândulas adrenais e tem as digestivas também, porque a gente tem uma glândula bem grande no corpo, chama fígado. uhum. É considerado uma glândula, né? E ali, gente, a raiva tá ali, Nossa. fígado. Então, toda vez que eu pego algum paciente que tem problema no fígado, primeira pergunta que eu faço: você tá descontando a sua raiva aonde? Onde é que tá essa raiva? Você tá guardando a raiva onde? Você tá fazendo alguma coisa para botar essa raiva para fora? Você tá comunicando que você tá sentindo raiva? Normalmente, 98% dos casos, a pessoa está engolindo uma situação onde ela está tendo muita raiva e não está fazendo nada. E aí, o que que acontece? O fígado começa a adoecer. Então, a raiva está ali, fígado, glândulas adrenais, e raiva é uma coisa muito forte. A gente começou falando da raiva, né? No filme Divertidamente, se você não assistiu, eu vou dar um spoiler já. Não, se A vai, raiva, é aquele negócio, tem que assistir, né? As pessoas têm que assistir para entender e fazer a conexão entre aquilo que você está falando e aquele desenho, aquela animação que é baseada no em funcionamento da funcionamento. gente. Não foi simplesmente invenção, aquilo está baseado no que nós conhecemos hoje do funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro, principalmente na neurociência. Sim. E a raiva tem um papel fundamental no filme. Se não fosse a raiva, ia, nunca mais a central de controle ia ser a mesma. Então, se você assistiu, você vai lembrar o que que a raiva faz. Se você não assistiu, assiste para você descobrir. Exatamente. Então, só que se a gente não usa esse poder, porque a raiva é um poder de criação, de você ir adiante. A raiva é isso, esse poder de vai, né? Se você não usa isso, você vai pro seu corpo e fica doente. Então é muito importante, tem que cuidar muito. A raiva é uma emoção muito poderosa, que ela faz você se mover. Muito bem. Aí nós temos as glândulas sexuais, né? Que as glândulas sexuais, tanto masculina quanto feminina, a feminina é interessante porque tá toda relacionada à gestação, né? A gerar. A mulher é geradora, né? Então, ao mesmo tempo que ela gera vida, ela pode gerar projetos, a mulher tem essa coisa da geração.
E nos homens, né, esse impulso de começar, né? Vai, começa, né? A gente precisa do homem para ter filho no mundo. Sim, Então, essa energia de ir para frente, de avançar, né? Isso nas glândulas sexuais. E tanto no homem quanto na mulher, ela faz parte da criatividade. Então, processos criativos e tal, está muito ligada à parte das glândulas sexuais, né? né? Que é a criação, né? Criatividade e criação, ela está relacionada às glândulas sexuais, porque é a função dela também. E é, ia estar ligado ao chakra umbilical. E aí tem o chakra básico, que também é também a parte sexual, que é questões de sobrevivência. Então, por exemplo, medo. Normalmente a gente sente medo, medo de morrer, medo é sempre relacionado à questão de sobrevivência. E aí a gente sente medo de ficar sem abrigo, medo de. O medo é sempre, a gente vai olhar ali, sempre é o medo de morrer. Ah, vai acontecer o pior. O que que é o pior? Morrer. Então isso está ligado à parte da energia sexual também. E desse chakra que é a base, que é o básico, que está relacionado às questões de sobrevivência. Bom, o que eu vou pedir para você? Olha, temos muita coisa para conversar, porque eu acho que isso está lá. Mas nós já estamos aí com bastante tempo e eu gostaria de fazer um convite para as pessoas, né, compartilharem isso. E, se for o caso, mande perguntas para a Clotilde. A Clotilde vai ter prazer em responder, mande Hum. comentários, divulgue isso para outras pessoas, porque às vezes está lá. E aí já fica aqui o meu convite, Clotilde, para a gente ter a parte 2, porque acho que tem bastante coisa que a gente podia conversar, e principalmente tem pessoas que querem provavelmente fazer perguntas a respeito disso. Na verdade, não é nós não estamos aqui fazendo tratamento, mas nós estamos comentando alguma coisa que passa a ser, dentro do nosso universo, alguma coisa que nós estamos tendo que nos preparar. Por que eu estou dizendo isso? Agora eu vou dar a minha opinião. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um grupo de pessoas amigas e a gente falou: nós tivemos um desenvolvimento material muito forte, muito, mas muito mesmo. Tá? A gente falou do materialismo porque precisava. Então, em algumas centenas de anos, nós subimos materialmente muito forte. Mas, por outro lado, deixamos de lado algumas coisas que são as nossas emoções, a espiritualidade e essa ligação que nós tínhamos. Porque, como você disse, lá ao tempo da época das cavernas, a gente não tinha nada, mas tinha toda essa preocupação. A gente prestava mais atenção, provavelmente, no nosso corpo, porque era a única coisa que nós tínhamos. Não tinha fogão, geladeira, televisão, nada disso, Não né? tinha internet? Não tinha internet. Então, nós estávamos muito, porque vivíamos estritamente aquele momento só. Né? Foi interessante, teve um filme que não foi bem um filme, né, mas um documentário. Um casal resolveu tentar viver na mata como se vivia no início dos tempos. Então, tinha que comer aquilo que dava e não tinha como guardar alimentos. Comia para o dia. No dia seguinte, levantava e começava tudo de novo. Buscar frutas, buscar animais, matar animais. Ah, Esse comia aqui eu viver o presente mesmo, né? exatamente. Só que isso tudo a gente trouxe para cá. Essa parte nós trouxemos para cá. A parte do nosso corpo nós trouxemos para cá. Aquilo que você disse, as emoções nós trouxemos para cá. Os nossos pontos de sintonia com as energias nós trazemos para cá. Só que nós deixamos de lado por conta de estar algumas coisas que julgamos mais importantes. Mas agora não sei se você tem essa mesma impressão. Fica aqui uma pergunta para todo mundo e para você, para a gente, na próxima vez, responder. A partir do momento que surgiu a pandemia, o Covid, parece que as pessoas começaram a falar: espera aí, alguma coisa mudou. Já não é mais do mesmo jeito.
esse avanço tecnológico já não está me satisfazendo totalmente, porque o que aconteceu? Eu tive que conviver ou comigo mesmo, ou com as pessoas dentro de casa, não tinha outros tipos de atrativos. Eu estava tendo que viver. E muitos que tiveram que ficar em casa sozinhos, pessoas que não tinham mais, não tinham família, era questão, não tinha balada para ir, não tinha trabalho para ir, ficaram dentro de casa, trabalhando dentro de casa, né? Contato com outras pessoas era só através de um mecanismo, de uma ferramenta, um equipamento. E acho que essa hora as pessoas começaram a pensar: agora estou eu comigo mesmo, o que eu vou fazer de diferente? Eu acho que a Minha pandemia trouxe percepção. essa bênção para a gente olhar para a gente. Mas eu percebo das pessoas que eu atendo que a pandemia passou, tudo foi meio que voltando mais ou menos ao normal. Ah, dá novo normal. Pois é, mas só que às vezes a gente está querendo, talvez, isso é uma percepção, talvez, Sim, enfim, é, recuperar o tempo perdido, principalmente profissionalmente. E eu vejo pessoas mais doentes e mais precisando de ajuda do que antes da pandemia. Essa impressão de fiquei parada, tenho que correr contra o tempo porque eu perdi 2 anos. pois não. Então, ao mesmo tempo que, na hora que a gente estava preso dentro de casa, fez a gente refletir sobre muita coisa, né? Eu, no meu caso, eu fiz uma transição de carreira, né? Uhum. E foi muito interessante. Mas, à medida que as coisas foram abrindo e foram funcionando, em alguma porcentagem, eu acho que se perdeu um pouco desse voltar para dentro, porque aí começou a rotina de novo. Legal, legal. Então, Maravilha. Bom, seu café sempre adoçado ou não com informação. Se o café é bom, né, o papo também, os dois descem redondinho. Eu queria agradecer você, Clotilde, por esse momento maravilhoso de bater um papo. E fica aqui o convite. Nós vamos ter a parte 2. Mas, para isso, eu quero que vocês façam perguntas, mandem sugestões para a gente, na hora do café, parte 2, com a Clotilde, a gente poder dar extrair esse conhecimento da Clotilde para que a gente possa evoluir no nosso processo. Eu acho que nós estamos nesse caminho. Clotilde, muito obrigado, um grande dia para você e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? agradeço, Amanda, muito bom estar aqui.